Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos estar com o tema Mais que um chefe e vamos estar aprendendo aí a importância de como nós devemos nos comportar, certo? Vamos estar com a participação aí das orientações de Paulo a Timóteo e ali várias orientações vão servir também para a nossa vida. Mas antes de conversarmos, eu quero saber de vocês se todos exerceram aí o conversar com Deus, que aprendemos na semana passada. Vimos a importância de orarmos, de agradecermos ao Senhor, de apresentar a Ele os nossos pedidos de oração. Você fez o seu momento de conversar com Deus? Muito bem. Todos os dias, em todos os momentos e em qualquer lugar, o Senhor ele nos ouve. Nós podemos conversar com Ele, ok? Mas nesse momento vamos iniciar conversando com Deus. Não é isso que estamos falando? Vamos pedir para Deus abençoar a nossa aula de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse encontro. Muito obrigada, Senhor, porque podemos entrar na Tua presença e conversar contigo. Obrigada pela nossa família, obrigada pela nossa saúde, obrigada pelos livramentos e por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, te pedimos a Tua bênção sobre a nossa família, sobre a nossa vida e sobre cada lar. Em nome de Jesus, amém. Amém! E vamos fazer aí um momento de louvar ao Senhor, né? Que é uma forma também de adoração. O louvor que vamos cantar nesse momento fala assim: faça o bem sem olhar a quem. Ou seja, temos que fazer o bem a todas as pessoas, sempre que possível, que você puder ajudar, né? E a outra pessoa também aceitar, você oferece e faz o bem para aquela pessoa. É muito bom praticarmos o bem, pois assim estamos imitando ao nosso Senhor. Então vamos cantar a canção que diz: faça o bem sem olhar a quem. Vamos aprender hoje mais um versículo? Isso mesmo, o versículo que vamos aprender está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. Vamos estar pegando a nossa Bíblia, ou se você tiver aí a sua Bíblia, ou sua mãe, seu papai, ou algum responsável seu, pegue a Bíblia dele e nos acompanhe aí em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18. Olha o que o versículo de hoje vai nos ensinar. Eu estou aqui já com a minha Bíblia em mãos, certo? E a gente vai fazer a leitura desse versículo. É um novo versículo, né? A gente estava com o anterior, né, que vocês já aprenderam, e hoje vamos estar em 1 Timóteo 6, 18, que diz assim: mande que faça o bem, que sejam ricos em boas ações. Vamos mais uma vez? Mande que faça o bem, que sejam ricos em boas ações. E por último, lembrando, 1 Timóteo 6,18. Vamos encerrar. Mande que faça o bem, que sejam ricos em boas ações. 1 Timóteo 6,18. A gente medita nesse versículo e a gente vê como há tantas riquezas e formas de riquezas. E quando a gente pratica o bem, nós devemos aí enriquecer as nossas atitudes com atitudes de bondade, atitudes que realmente glorifiquem o nome do Senhor. E como é que essas atitudes glorificam o nome do Senhor? Quando estamos fazendo o bem, nós estamos assim nos assemelhando ao nosso Deus, porque estamos tomando atitudes de bondade, né? Então, sejamos ricos em tomarmos assim atitudes de bondade e ajudar, como a gente cantou aí, todas as pessoas sempre que a gente puder, né? Isso, fazer o bem sem olhar quem, certo? Hoje estaremos contando a história de Paulo e Timóteo. Paulo, ele amava muito Timóteo como se fosse seu filho. E Timóteo tinha uma grande responsabilidade. Timóteo ele tinha que cuidar de uma igreja.
Então Paulo, ele escreveu para Timóteo para poder orientá-lo sobre os deveres que ele devia ter nos cuidados como um líder de uma igreja. Então, a gente vai estar conhecendo agora algumas orientações passadas por Paulo nas cartas a Timóteo e vamos também estar aprendendo para aplicarmos elas na nossa vida. Vamos fazer isso nesse momento, observando cada cena e aquilo que nós devemos fazer, certo? Vamos lá! Aqui foi o momento que Timóteo recebeu a carta de Paulo. E ali está escrito algumas dessas orientações. A primeira é que o homem ele deve respeitar sua esposa. E isso Paulo orientou para que os homens casados respeitassem as suas esposas, que era dever de cada um deles amá-las, cuidar da esposa que tinha na sua casa. Uma outra orientação que Paulo também passou é sobre educar seus filhos. Você sabia que a Bíblia também se preocupa com isso? É isso aí, os pais precisam educar seus filhos. Então, seus pais, eles dão aí algumas orientações, algumas ordens que vocês têm que obedecer, porque isso também é uma ordem, um mandamento, certo? E nós devemos obedecer. Outra coisa é ser honesto. Tá vendo essa imagem aqui? Um jarro quebrado, né? E o pai se perguntando, quem será que quebrou esse vaso? E o que é que o menino faz? Ele assume seu erro. Ele diz, não, quem quebrou fui eu. Uma pessoa honesta, ela assume aquilo que ela faz. E Paulo não deixou de orientar que devemos estar prontos para ensinar a palavra de Deus. E para isso nós precisamos ter conhecimento dela. E nesse momento nós estamos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E somente aprendendo dessa palavra, nós vamos estar em condições também de ensinar as outras pessoas. E Paulo disse, estejam prontos para ensinar a palavra de Deus. Nós já estamos aprendendo, né? Aprendemos quando Deus também vai trabalhando na nossa vida e nós vamos conhecendo cada vez mais do Senhor. E também quando estamos em momentos assim, de estudo e conhecendo o que é que a palavra de Deus nos ensina. Essa imagem aqui mostra uma mulher, né? Colocando a sombrinha para uma idosa. Essa é uma atitude de gentileza, tá um dia chuvoso, né? E ali ela vai e compartilha a sua sombrinha, né? De uma forma tão gentil. Por tratar bem as pessoas, ser gentil. É assim que a gente gosta de ser tratado, né? Gosta que as pessoas sejam gentil conosco, quando nós chegamos. E muitas vezes tem alguém ali precisando, né? E a gente pode ajudar. Se você puder, a outra pessoa permitir, você vai lá, né? E oferece ali aquela sua ajuda. Cuidar bem da sua família. Nessa imagem mostra a figura de várias famílias, né? E nós devemos cuidar bem da nossa família, né? Cada um devemos fazer a nossa parte, tratar bem, respeitar, cuidar, ajudar naquilo que um precisar do outro, certo? Isso também foi uma das orientações. Falar com coragem. O Senhor gosta que sejamos corajosos, ok? Então, o Senhor também nos ensina, e Paulo ensinou a Timóteo a ser corajoso, a falar com coragem. Você aí tem coragem de falar? Se você ainda é um pouco tímido, não tem muita coragem de falar, vá pedindo ao Senhor para que vá te ajudando a vencer essas dificuldades em falar, em ser muito tímido, mas tem que falar coisas boas, tá? Lembre disso. Orar por sua igreja. Nós devemos orar pela igreja, por todos aqueles que fazem parte da igreja, liderança, os seus irmãos em Cristo, as irmãs em Cristo.
seu coleguinha, seu amiguinho, a família de cada um que compõe ali a igreja, porque nós precisamos que orem pelos outros, para que a obra do Senhor ela continue, certo? Por isso que é importante orar pela igreja. E agora, hein? Se comportar na igreja. Nós devemos ter boas condutas, ok? O que é isso, tia? É se comportar, certo? Nossas atitudes precisam ser corretas dentro da igreja, dentro e fora da igreja, certo? Todas essas que estamos vendo até agora, ela nos ensina a agir não somente na frente das pessoas, mas quando ninguém está olhando, a gente precisa estar tomando atitudes corretas. E dentro da igreja nós também devemos nos comportar. Devemos nos comportar na escola, né? Sempre tem alguém lá dizendo quando a gente está fazendo certo ou errado. Dentro da casa do Senhor também. Nós devemos ter bom comportamento. Combinado? Fazer o bem. Lá na nossa igreja tem o quê? Tem o NASCE, né? Que a gente sempre está ajudando as outras pessoas, busca sempre estar trabalhando, a igreja se envolvendo nesse trabalho, né? Com as crianças, com os adultos. E é um trabalho que nós devemos fazer, que Paulo também orientou ali a Timóteo. Faça o bem, está sempre ajudando ali aqueles que estão necessitando, né? Seja de um apoio emocional, né? Tem pessoas que estão tão triste, seja um apoio espiritual, que são pessoas que precisam ainda conhecer de Deus, ou seja até de um apoio financeiro, alimentação, alguém precisa de ajuda na questão da alimentação e a gente precisa ali se unir para tentar ajudar naquilo que a gente puder, certo? Ter comunhão com Deus. A gente já aprendeu na lição passada da importância de conversar com Deus. E tudo isso que a gente está falando nesse momento aqui, que deve ser as nossas atitudes, né, que Paulo ensinou a Timóteo, nós devemos também nunca esquecer de ter comunhão com Deus. Quando nós fazemos aquilo que estamos sendo orientados na palavra do Senhor e estamos buscando ao Senhor em oração e o adorando, nós estamos em comunhão com Ele, sempre em contato com o Senhor, Ele sendo nosso melhor amigo, o nosso guia. E um exemplo que todos querem imitar. Exatamente. Se você tem boas atitudes, se você é uma pessoa honesta, se você respeita aí sua família, né? Se você faz o bem, se você ajuda aquele que necessita, as suas atitudes vão estar fazendo outras pessoas lhe observar e dizer: nossa, eu quero ser igual a fulano. Sim, aquela pessoa que faz tantas coisas boas, que ajuda tantas pessoas e que tem uma conduta, ó, de ouro. Então, nossas atitudes, nossos exemplos vão influenciando outras pessoas. Então, todos nós devemos ser um exemplo, certo? Imitar sempre aquilo que é bom e também ser exemplo para outras pessoas, para que todos também olhem para nós e queiram imitar as boas obras, boas atitudes que nós estamos tomando. E para encerrar, vamos ver o nosso alvo de hoje, certo? A gente precisa saber que o verdadeiro cristão, ele dá exemplo em casa e fora de casa. Lembre, cada exemplo desse que eu citei, que Paulo orientou a Timóteo, são atitudes que nós devemos tomar, como a tia falou, não na frente apenas das pessoas, mas quando ninguém está vendo, certo? Porque Deus conhece o nosso coração. Então, nós devemos ser verdadeiros cristãos fora e dentro de casa, ok? Devemos sentir também o desejo de ser exemplo. Isso, lembra que a tia estava explicando? Ser exemplo para que outras pessoas queiram imitar nossas atitudes corretas? Isso mesmo, nós devemos ser exemplo onde? Em casa e fora de casa, certo? E por último, praticar. O que é que nós precisamos praticar? Listar atitudes verdadeiras cristãs, que foram essas que nós estamos aprendendo aqui, e muito mais que cada lição estamos aprendendo, certo? Que sirvam de exemplo também em casa e fora de casa.
Após essa lição aí tão maravilhosa, onde recebemos diversas orientações, né, daquilo que Paulo estava orientando ao Timóteo para poder estar trabalhando na sua vida, trabalhando na igreja, já que ele era um líder que estava responsável por uma igreja, né? Nós tomamos também essas lições para a nossa vida, que é muito importante aí para o nosso crescimento com Deus, certo? Vamos orar agora e agradecer ao Senhor por esse momento de mais aprendizagem que recebemos. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos, obrigada pelo teu direcionamento, obrigada pela tua ajuda. Nós assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E eu tenho agora para vocês uma atividade para vocês realizarem. Eu vou estar passando agora as orientações e mostrando para vocês a imagem. Vamos lá? Essa atividade que vamos fazer hoje vai pedir para você pintar, recortar e montar. Isso mesmo. A atividade vai ser utilizada para você lembrar que quem ama Jesus de verdade dá exemplo em casa e fora de casa. E vamos nos despedindo nesse momento, mas não vamos esquecer, né, de tudo que nós aprendemos hoje e como é importante aplicarmos isso para nossas vidas, certo? O Senhor, ele tem cuidado de nós, ele tem nos ensinado, ele tem estado conosco em todos os momentos. Já aprendemos que com ele também podemos estar em todos os lugares, em todos os momentos. Podemos conversar com ele e contar com a ajuda do Senhor. Então, façamos a nossa parte também, vivamos uma vida correta, venhamos a obedecer às orientações do Senhor e aquilo que o Senhor ensinou através de homens e mulheres de Deus, né? E o que estamos aprendendo aí com a carta aí de 1 Timóteo, escrita por Paulo, certo? Vamos lá, crianças. Eu mando para vocês aí um forte abraço e peço que não esqueçam daquilo que nós aprendemos hoje, mas que todos os dias a gente busque no Senhor a estar colocando aí essas ações em prática e tá ensinando aos outros também, pois vimos também que agradamos ao Senhor quando nós também falamos com coragem, anunciamos aquilo que é correto, anunciamos a palavra de Deus para as outras pessoas. Um forte abraço. E que a graça e a paz do Senhor fique com você e com todos da sua família e da sua casa. Tchauzinho, crianças!